Claro que essa notícia vai impactar diretamente esse setor que vem crescendo bastante. Só a China é o principal destino das exportações brasileiras de carne de frango. E agora estão suspensas, pelo menos até esse momento. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos um especialista no setor de carnes, o Fernando Iglesias, que é da Safras e Mercado. Você ouviu aí, Fernando, o presidente Santin, né, da BPA, falando que ele tem a esperança, como já aconteceu hoje, de um país que o produto estava embargado, mas que ele já imediatamente liberou. Qual que é a sua expectativa como analista diante dessa situação que acabamos de mostrar aqui? Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no Rural Notícias em mais uma oportunidade. A grande questão que nós temos em relação a essa situação, né, de alto embargo, o grande problema disso é que a decisão pela retomada do fluxo natural do comércio depende do importador, não é uma decisão brasileira. O Brasil decidiu fechar, decidiu suspender suas vendas de maneira preventiva, mas a decisão de retomada cabe única e exclusivamente aos importadores, aos diversos importadores de carne de frango que o Brasil tem. E já citando aqui para a audiência que está nos acompanhando, a China é o mais problemático dentre eles, né? Porque é o nosso grande comprador de carne de frango, tem aí 14 a 15% de tudo que o Brasil exporta mensalmente. Estamos falando aí de mais ou menos 45 mil toneladas de carne de frango mês e uma arrecadação de 100 milhões de dólares por mês. E ela não deixou de comprar carne apenas do Rio Grande do Sul. A nota que o Ministério da Agricultura soltou hoje, no final do dia, está mostrando que a China vai deixar de comprar carne do território brasileiro, do Brasil. Todos os estados brasileiros vão ser penalizados por essa situação e vão deixar de vender temporariamente carne de frango com destino ao mercado chinês. Então, esse é um prejuízo grande nesse momento, é um baque grande para um setor que estava crescendo bastante nessa temporada. Caminhávamos aí para um recorde de exportação em 2024. O Brasil vendia aí, tinha um tamanho de exportação de 420 mil toneladas mês, em alguns meses acima disso. Então, acaba gerando uma série de percalços, uma série de problemas. Em relação aos embarques do Rio Grande do Sul, que o Rio Grande do Sul deixará de fazer temporariamente, Santa Catarina, Paraná, os demais estados brasileiros têm condições de suprir essas necessidades aí, atender esses outros mercados com alguma facilidade. O problema mesmo foram os fechamentos aí para o território nacional, que realmente geram mais preocupação. Agora vai depender muito do Ministério da Agricultura, dos demais órgãos competentes, em mudar esse quadro rapidamente, em negociar com esses países para que essa reabertura aconteça da maneira mais breve possível, para que o setor realmente não seja duramente prejudicado. Agora, a gente já viu um cenário parecido no ano passado, né, com a questão da carne bovina, com um caso suspeito de vaca louca, com a China também demorando, né, para terminar com esse embargo. E a gente sabe também, né, não podemos ser ingênuos, que muitas vezes esses casos de questões sanitárias são usados para questões comerciais, até para desvalorizar o preço de uma determinada commodity. Você acha que isso pode acontecer? Ou seja, é inevitável que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente possa ter uma queda nos preços dessa questão das aves e ovos? Vai depender muito de quanto tempo vai demorar para esse embargo terminar. Vamos supor assim, a gente está falando de 45 mil toneladas de carne de frango que vão todos os meses com destino à China. Então, se esse embargo se prolongar, as indústrias vão, né, vão poder manter essa carne, logicamente, nas câmaras frias até um determinado período. Depois de um certo tempo, esse produto vai ter que ficar no mercado doméstico. Então, isso pode sim, de fato, gerar ali aumento da oferta interna, gerar descompasso entre oferta e demanda, preços em queda, e o mesmo pode acontecer com as proteínas concorrentes. Frango muito barato, como nós já vimos em anos anteriores, acaba interferindo na formação de preço da carne bovina e da carne suína também. Então, esse aspecto precisa ser mencionado. Se esse embargo se prolongar demais, podemos ter problemas nesse sentido. Realmente fica aí a necessidade que os órgãos competentes têm hoje de mudar essa situação, de negociar rapidamente com os nossos parceiros comerciais para que isso não aconteça, para que esse prejuízo não seja tão amplo assim, para que isso termine o mais breve possível. Então, agora é monitorar essa situação, monitorar esse quadro, né, as decisões que vão acontecendo aí nos próximos dias em relação à retomada do fluxo normal de comércio e tentar
né, reverter esse quadro o mais breve possível. E importante destacar também, né, que mesmo que a carne fique ali, né, congelada, se mantendo, ela tem um prazo e também representa um custo, né, para a nossa indústria de uma maneira geral, né, Fernando? Exatamente. A mesma coisa nós podemos citar o que aconteceu em 2021 e 2023 para a carne bovina. O Brasil ficou ali impossibilitado de vender carne para a China temporariamente. Então, o que acontece? Produto em estoque, ele representa custo para as indústrias. Estoque parado também é um custo. Então, nós temos que Claro. ponderar isso. E se porventura, né, nós tivermos ali problemas mais graves, né, um embargo mais alongado, mais prolongado, as indústrias também vão ter que programar uma mudança de alojamento, reduzir a produção de carne de frango para equilibrar a sua oferta em relação a uma nova realidade de demanda. Tá? Então, isso pode também acontecer. Podemos ter cortes de produção. A avicultura é um pouco mais flexível com relação a isso. Tem essa capacidade de ajustar a produção de acordo com esses desafios que o mercado vai apresentando. Sim. Então, isso pode acontecer nas próximas semanas, se esse embargo se estender demais, se esse embargo acabar se prolongando mais do que o previsto. Perfeita a sua análise. Obrigado, Fernando. Um ótimo final de semana para você e até uma próxima. Boa noite. É sempre um prazer participar aqui no Rural Notícias. Até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite, Fernando.